Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e interiores. Vou ser repetitivo mais que uma vez. Nós estamos de volta. Prazer estar com você que está ligando o televisor agora, viu? Você sabe o quanto que eu amo essa cidade aqui. E hoje estou tendo o privilégio de receber dois ararenses maravilhosos. Estou aqui com o Durval Lotto Bertolini, o Vado, que é tesoureiro, já vou falar o nome do clube. E o Antônio César Queradia, o Toninho, que é presidente do Clube Ararense. Que maravilha, fundado em 11 de outubro de 1952. Exatamente. E vou usar e dizer o seguinte, vocês estavam lá? Vocês estavam lá? Não. Eu lembro. Você tá O Ítalo entregou a idade aí. Eu não morava tava lá, você não estava. Meio quarteirão virando em frente para a igreja. Sei. Tem meio metade do quarteirão ali. Morava lá, pô. Quem foram as pessoas que fundaram o clube? Por que surgiu o clube? Posso falar? Você fala? Fica à vontade, Fala, vai lá, pô. Toninho. Você vai completar, eu complemento. Existia condomínio Edifício Araras. Tá. E o condomínio Edifício Araras, com o doutor Hermínio Meto, Laerte Miquelin, doutor Manuel Carlos Costa Neto, Nomes desconhecidos de Araras. todos eles são desconhecidos. Só Ninguém mais dois, lembra. três. É. Laerte Miquelin. Perfeito. E fizeram uma reunião e achavam que Araras precisava de um clube social para dar entretenimento à sociedade, Sei. para se fazer baile, teatros. E eles acharam que tinham que se formar esse clube. Pera Como um pouquinho, que- deixa eu só Fica à cortar a vontade. conversa. Porque é o seguinte, o que tinha em Araras eram duas agremiações. Tá. Então, assim, da parte social. Uhum. Era o Clube dos Bancários Sim. e o Grêmio Recreativo Ararense. Bancários onde é a prefeitura hoje. Isso, você lembra, hein? E o Grêmio Recreativo Ararense. Daí o que aconteceu? Quando o Toninho acabou de falar agora, esse pessoal aí que foram os fundadores, acharam que tinha que fazer um clube social mais de elite. Vamos falar a verdade, Tá. mano. Era de elite mesmo, porque Perfeito, era de mais elite. elitizado. Então, elitizado. E aí? Na época. Daí, então, reuniram. Quer acabar ou termina? E se formaram Isso. uma comissão Tá. para começar a arrecadar dinheiro para comprar um terreno. Uhum. E o senhor Laerte Miquelin começou a escolher vários pontos da cidade. Aham. E foi escolhido esse da rua Júlio Mesquita com a José Bonifácio, que é onde o Clube Ararense é hoje. E esse povo começou a convidar as pessoas que moravam em Araras. Daí cada um ia fazendo a sua parte. Aham. Como assim? Se estabeleceu um valor para cada um cooperar para se for comprar esse terreno que era do Comprar- seu Vai. que era do seu Francisco Graziano esse terreno. Sei, Chico. Sei. E É o velho. Pai do Chico. É o velho. É o é velho. o velho, Sim. é o velho. Que foi prefeito. Eu estudei junto com o Zé Ito, mas tudo bem, vamos continuar aqui. O Zé Ito Daí Graziano. foi entrando gente, Hum. e dinheiro foi entrando e compraram esse terreno para se Que fazer o maravilha. Clube Ararense. Você tem o nome evidentemente que é curiosidade, de quem foi o arquiteto, quem arquitetou, quem que bolou essa concepção Boa arquitetônica pergunta, hein? e tal. É Eu interessante. nunca tive Boa curiosidade pergunta. de quem que era o projeto. Você vê que o entrevistador não é muito bom, mas às vezes ele acerta. Né? Não acertou, não. Eu sei quem foi, Quem o foi? pedreiro, Ah, o mestre de obras. sei. Salomão, lembra do Salomão? É. E quem fez toda a estrutura de madeira do telhado em cima, que naquele tempo fazia um vão daquele tamanho ali, não era fácil. Foi o senhor Armando Facchini que tinha a serralheria Facchini, famoso na cidade. O que é interessante é assim, que você tem umas divisões na parte de baixo, mas em cima você tem um salão inteiro. Quer dizer, foi uma coisa muito bem elaborada, Você muito pensou- bem Você pensou uma projetada. tesoura daquele tempo aí, quantos anos atrás? Eu acho que foram quase 70, né?
É. 70 anos, né? Mais, né? 52, já fez 60. 74 anos. Então, fez 70. Aquele tempo fazer uma tesoura com 74 aquele vão lá, anos. com aquele vão lá, não era fácil na época. Pois é, e isso evidentemente que movimentou muito. Eu tenho uma referência, eu como recebi o título, sou cidadão ararense também. Como eu recebi o título, me permito a citar algumas situações ali do Clube de Ararense. Por exemplo, aquela bebida menta, o primeiro contato que eu tive com álcool e com uma luz negra foi dentro do Clube Ararense. Com a luz negra. Luz negra, você Aquele lembra? tempo lá, claro. Você entrava com uma roupa branca, as pessoas não sei se têm esse conhecimento hoje, porque hoje tem tanta iluminação, né? Mas naquela época era um chamariz a luz negra, né? Vocês lembram disso? Nós tínhamos 4 no salão lá em cima, 4 lâmpadas em cima lá. Tem ainda? Não, hoje não usa mais, né? Tá. Naquele tempo tinha as 4 lá que ele ficava só aceso durante os bailes. Mesmo porque as pessoas que usavam ternos mais claros, né, davam um efeito assim muito elegante e tudo. Mas ficava bom, ficava bonito. Você estava me falando aí que você trouxe aqui, o que é esse que você tem na mão? É a primeira ata, é isso? Essa é a primeira ata do clube. É ata de formação da sociedade. Puxa vida, isso é um privilégio, hein? Isso é um privilégio de fato. E aí, pode abrir, a gente vai mostrar depois algumas. Não vai aparecer, pô. 74 anos tem isso? Tem. Que espetáculo, olha lá, escrito com a mão, assim, não tinha datilografia, não tinha nada. Naquela época... E quem lavrava a ata era o Graziano que tinha cartório. Entendi. Então ele que Puxa fazia a vida. E tinha aquele percentual que vocês falaram de colaboração. Isso. Aqui a gente vai descobrir quem era. Aí, o Laerte Miquelin, por exemplo, era 10 mil o quê? 10 mil cruzeiros. Acho que era cruzeiro, né? Cruzeiro, 10 mil cruzeiros. Década de 50. Não tem o cifrão na frente para saber qual que é? Não tem nada, nenhum deles. É assim. Tem o Baggio aqui, olha que maravilha tem isso. Todos os baixos. Todos os baixos estão aí. Puxa, é aqueles que dá pra gente identificar. Fortunato Lagazzi, famílias todas tradicionais da cidade, que coisa. Lagazzi. Que privilégio que eu estou tendo aqui, vocês imaginam, viu? Aos 11 dias do mês de abril do ano de 1950, reuniram-se no edifício Fórum de Araras. E aí Sabe onde é o fórum, né? Aonde foi esse Olha fórum? aqui, ó, Manuel Carlos da Costa Leite, Francisco Graziano, Dr. Hermínio Meto, Laerte Miquelin, José Estevam Zurita, Augusto Lagazzi, José Graziano, Armando Facchini, nossa, é só gente conhecida aqui, Pastorello, Ângelo Pastorello, meu Deus do céu, Dr. Antônio Simões Pontes, Ângelo Cressoni, olha isso, cara, espetacular. Olha, eu me considero um privilegiado, viu? Paulo. Agora, depois você tem uma letra aqui maravilhosa. Essa aqui. Não, olha aqui, essa aqui. Mas é do cartório. Puxa vida. Eu acho que era escriturário do cartório. Mas é gráfico. Sebastião Camargo Schmidt. Maravilhoso isso, cara. Muito bom. Depois Paulo, a gente vai mostrando. Antes que você me pergunta, eu vou te adiantar uma coisa. Por favor. Você viu, cada um fez uma contribuição para formar a sociedade. Tá. Agora, talvez você vai me perguntar, e o que tiveram em troca? Entendi. Uma boa pergunta, não é? Sim. Investiu, fez em troca. Só que é o seguinte, chamava de cota na época. Então, cada um teve o direito de escolher uma mesa cativa dentro do salão. Você lembra disso? Que as mesas da frente era tudo... Não lembro não. Os que contribuíram eu nasci mais. em 89. Mas quando você... Não, você lembra quando você vinha aí? Tem as mesas cativas na frente, que sim, a sociedade claro, está sempre brincando. lá. Então, quando tinha evento lá, essas mesas não podiam ser vendidas. Entendi. Você entendeu? Tá, era a prioridade deles que entraram lá justamente, né? Se não me engano, tinha o sócio 40 e poucas mesas que tinha lá. Geralmente a gente colocava 80, então as outras 40 a gente vendia. Mas essa é o lugar dele, os Lagazzi escolheram, o Dr. Hermínio escolheu, um desses aí também escolheu. Justificadamente, pô. Então, se não fosse eles, o clube não existiria, não tinha, né? Não, por isso estou falando, teve esse benefício. Usaram até... Neto usou depois, porque passou de pai para filho, né? Como referência, vocês têm assim, um mapa mental, não é? Para dizer, olha, o clube atingiu o ápice no ano tal, depois houve uma queda, depois subiu de novo, porque a gente sabe que tudo é cíclico, não é? Não, mas o clube foi gozado.
Posso falar, Tom? Nessa parte aí, Não. a melhor época foi a dele, quando ele foi Fiquei uns presidente. 20 anos como presidente lá. Sei. Acontece o seguinte, desde que inaugurou, era um clube de sociedade. Era conhecido na região inteira, você lembra? Que os bailes faziam. Sim. Se não fosse de terno, não entrava, tinha todas aquelas coisas lá. Pô, no cinema, paletó era obrigatório, Você no lembra Cine do paletó? Araruna? Claro que eu Você lembro. lembra, então? Escrito lá em cima da bilheteria, paletó obrigatório. paletó. Mas dá pra vocês imaginarem um negócio desse? O ou não? Cine Araruna, quem construiu o Cine Araruna foi a Dona Dulce, a mulher do doutor Hermínio. Sei. E as exigências dela é uma coisa. Se não tiver, ninguém vai com a camisa cavada aqui, levantando o barco. Espetacular isso, cara. A turma reclamava, mas era uma Aham. coisa higiênica, tudo dentro dos limites. Não, e a parte física internamente do cinema, Oh, é um espetáculo. Um declive assim absolutamente perfeito, ninguém fica na frente de ninguém. É. Coisa boa. Voltando ao assunto do clube. O clube, Ah. quando inaugurou, já era um clube de sociedade. Então, ele não foi nem assim, nem assim. Tá. Ele foi sempre assim, Sempre na ascensão. mas sempre na ascensão. Você pode ver, nós fazíamos os bailes, o Réveillon, Pai e Dia das Mães, em junho. Nós fazíamos, em junho tinha sempre, na época, não, na metade mais ou menos, tinha festa junina, que nós fazíamos na praça e terminava dentro do clube. Tinha casamentos lá ou não? Aí nessa época ainda mas não. o clube mais procurado para casamento era lá. Sei. Então, o pessoal, mesmo os filhos casavam desse pessoal, tudo que achava que era dono do clube, Aham. eles tinham direito à mesa só, mas faziam casamento lá. Tinha... Ainda, quanto tempo faz? Uns 8 anos, 4 anos atrás, a filha do Zurita lá, do Ivan, do ela Ivan casou- Fábio. ela fechou o quarteirão ali, mas ele quis casar no clube. Isso faz coisa, Sim. quanto tempo atrás aí? Mas veio o buffet de São Paulo. Maravilhoso, né? Coisa de- Teve que colocar como é que chama? Os transformadores, tudo do lado, o gerador de energia do lado, porque Sei. não aguentava lá. Entendi. Mas foi o clube mudou, pra você ter uma ideia, o clube mudou, ressurgiu. Mas então, eu falo, daquela época, foi até uns 20 anos, eu já me afastei dela faz muito Nossa, tempo. as bandas, Era sempre bandas ascendente. que Porque nós vieram fazíamos, aí. sempre mesmo que a piscina começou depois, mas nós fazíamos as melhores bandas que tinha de São Paulo. Para esses bailes principais. Carnaval, então, ninguém batia a nossa, não. Banda Vocês Fascinação. chegaram a conhecer Oswaldo Salib? Eu trabalhei um bom Puta, tempo com o Salib. nossa O Salib Senhora. era o rei dos Eu clubes trabalhei aí. com o Salib, eu O sabia Salib- aqui desde o começo. O Salib é que Maravilhoso. trazia as melhores Esse é o bandas aí Papa. pra nós. Então, o Salib a gente fazia com ele, Ah. a gente fechava o contrato anual. Isso. Escolhia baile até para ir e já ia pagando ele. O assim. primeiro contrato que eu fiz no meu programa foi com ele. Eu tinha Oswaldo que Salib. Oswaldo Salib em Limeira. Eu tinha que cobrir pelo menos 2 eventos por mês. E ele fazia os bailes do Havaí de novembro até fevereiro, que antecedia o carnaval, em torno de 80 bailes do Havaí. Ele e Nazaré Mercúrio na decoração lá. Lembro disso? O Nazaré, Aliás, eles trabalharam aqui na o Nazaré Associação trabalhou Atlética com Canadense. ele? Ah, Trabalhou. Depois o Nazaré separou. Isso, mas no final, né? É. Mas você vê que nós estamos aqui num papo de botequim. Lembrando, como é que está o clube hoje? Do que sobrevive o clube? Porque continua sócio. Como é que está lá? Não, o clube quer falar, Tony? Hoje- vai lá, Agora vai lá. está Hoje, em Não questão fala de muito sócio, Ah, muito difícil. sei. E como é que o clube Deve sobrevive? ter hoje 50 sócios Clube Chegou a um Ararense. limite de quanto? Vocês lembram mais ou menos? Mensalidade? 800? Meu Deus. Aham. 800. Sinal dos tempos também. E né? todo mundo queria ser sócio do clube, hein? Aham. Naquele tempo você sabe como que era às vezes. Você não tinha muita opção. Sei Não, lá, era o o centro clube de era convergência pequeno, das viu? O pessoas. clube O hoje clube não era tem o pequeno. que oferecer. A verdade é que Entendi. a cidade cresceu muito. Tá. Ali não tem estacionamento perto. Não tem o que oferecer para o sócio. E qual é o projeto de trabalho de O vocês? projeto de trabalho nosso foi convidar a Ana, primeiramente, para começar o público a voltar a frequentar o Clube Ararense. Quando você fala Ana, nós estamos para várias A Ana cidades. da Taberna. A Ana da Taberna. Ela tinha um restaurante chamado Taberna. Conheço a Ana da Então Taverna. ela está no clube. Graças Sim, a sim, Deus está conheço. dando certo. É. Agora conseguimos trazer o Café Bourbon para outro lugar do Clube Ararense. Onde era o antigo bar. Tá. Que ela Não, ficou lá onde na era o parte da antigo frente. bar. Lá. Entendi. Também vai dar certo, se Deus quiser. Uhum. E fazer os eventos lá em cima que a gente já Quando fez. alguém quer fazer na cidade, precisa alugar, quer fazer no clube, então aluga o salão lá em cima. Estamos fazendo a reforma para fazer outra cozinha lá Uhum. dentro, né, Vá? Para ficar independente da Ana, Para ficar independente, todo Tá. para mundo não misturar as coisas independente. quando tiver evento e vem um outro buffet aí para fazer. A Ana Bovo uma cozinha, Sim.
a dona Silvia do Café Bourbon, outra cozinha, E uma no e meio uma intermediário, outra cozinha que pra nós atender o estamos salão. fazendo agora para o salão principal que é lá em cima. Olha, eu cumprimento vocês de verdade, de coração, porque não é privilégio de Araras o clube não ter a mesma movimentação, enfim, todos os sentidos que vocês possam imaginar, como antigamente, porque na grande maioria, hoje qualquer condomínio tem piscina, qualquer condomínio tem um salão de festa que as pessoas Exato. podem fazer o casamento lá, o baile do aniversário lá, e tudo isso, e naquela época o clube foi fundado, como vocês disseram no início, exatamente com esse objetivo de convergir pessoas para ter o que fazer numa cidade pequena, porque eu tenho a impressão que 52, a população de Araras deveria girar em torno de 30 mil habitantes. 25 mil, você vê que eu não estou tão fora da realidade. Hoje são quantos? 125 mil? 140 mil. 140 mil. Então você vê que tem lógica. E não tinha onde ir, não tinha muitos meios de locomoção, porque você tinha o trem, eu lembro Da estação? do Godoy, que fazia lembra com a do Godoy? jardineira. Você lembra o jardineiro do Godoy? O Godoy morou aqui no Cândido, em frente ao campo da Industrial ali. Eu lembro, eu tinha amizade com os filhos dele que tocavam violão e tudo. Rapaz, eu também tenho história aqui, bicho. Eu quando comecei a trabalhar na Nestlé, Ah. a Você ia de circular jardineiro dele do Godoy? passava, levava a gente lá, voltava, a hora do almoço voltava, e a meia, uma hora a gente voltava, de 5 horas trazia. Saía de lá, parava na praça. Sim. E eu tinha o privilégio que quando eu vinha de trem, às vezes via viajar com meu pai, com minha mãe, a gente vinha até o Cândido, porque a casa dele era ali, e eu morei primeiro do lado da Avenida do Fio, depois eu morei na Rua de Baixo, que se você seguir em frente em direção para cá, ia passar na esquina, que olhava para a rodovia ali, para Anhanguera, bem na esquina era a casa do Godoy. Se é bom para vocês, imagina para nós. Porque aquele tempo eles tinham ainda, acho que, além daquele lá, porque ele é o antigo, né? Sim. Aquele ônibus dele. Ele tinha 2 jardineiras grandes que ele fazia. Você sabe onde nasceu o Linha nome pra São Jardineira? Paulo, essas coisas. Hã? Foi em Piracicaba que nasceu o nome Jardineira. Como é que se deu isso? Tinha aqueles carros antigos, e lá em Piracicaba tem o Marchiori, um ou outro sócio lá, resolveram botar, assim como tem o Clube Ararense, um lugar para as pessoas se divertir, não tinha muitos carros que iam para São Paulo, não tinha como ir. E eles resolveram montar uma empresa, não de ônibus, mas em frente, e essa empresa saía, os carros, vamos chamar de carros, saía de frente do Hotel Jardineira. E aí, historicamente comprovado isso, é aí que surgiu o nome Jardineira para se caracterizar aquele ônibus de frente comprida. Olha que coisa doida, estou contando para vocês aqui. Naquele tempo, essa jardineira não ia para São Paulo. Não, no período eles iam para cidades mais próximas, mas porque você ia de trem. Tanto é que Piracicaba tem Sorocabana e tinha Companhia Paulista. Né? Não sei se vocês lembram disso. Era Paulista, Mogiana, Sorocabana e tinha mais uma ou duas lá. O mais nosso lado aqui era só a Paulista e Mogiana, né? Sim, que era do lado da estação ali onde tem... Em Corderópolis, a Vitória Estreita, que lá tinha que fazer o transbordo ali. Rio Claro era tronco, olha que papaiada de gente, velho. Nossa Senhora. Não, o duro que é o seguinte, tem tanta história. Eu tenho história aqui na cabeça, hein? Tem história demais, demais. Bom, nosso tempo está terminando, eu queria saber de vocês, o que o Clube Ararense hoje espera das pessoas, o que vocês querem convocar, enfim, que evento você tem programado aí? A gente está pensando em voltar a fazer baile dentro do Clube Ararense. Uhum. Mas para fazer isso, a gente tem que conseguir mais sócios. Tá. E qual é a articulação que vocês estão... Para ativar a parte de cima, né? Ativar a parte de voltar cima. Então, um pouco do que era. O que eu pretendo fazer ali no Clube Ararense é o seguinte. Já conversei com eles, com o resto da diretoria. Eu acho que o sócio, como nós não temos nada para oferecer para o sócio, vamos começar a oferecer para se frequentar o taverna, dá um preço especial para quem é sócio do Clube Ararense. Entendi. Quem vai frequentar o Café Bourbon, dá um preço especial para quem é sócio do Clube Ararense. Entendi. E se fizer um baile lá em cima, o preço para o sócio é um e para quem não é sócio é outro. Maravilhoso. Preço da mesa, tudo isso separado, que é o sim. pensamento da gente. Olha, o nosso tempo está terminando, eu queria me colocar à disposição. Hoje foi uma aulazinha de história, foi um flashback. Os caras mais velhos que assistiram vão adorar isso.
E vão ter coisas que vão falar, eles não falaram disso, não falaram daquilo, mas não era essa a falou. intenção. Tem bastante coisa para falar. Então, eu vou convocar vocês para que voltem, assim que você tiver um evento que vocês reputem de importância, e é lógico que tudo que acontece no clube tem a sua importância, que vocês voltem e me contem, a gente vai aqui no ar, vamos divulgar, vamos falar, sem problema nenhum, tá bom? Tudo bem. Olha, Posso falar? Fica à vontade. Tá encerrando? Vamos lá. Para Então. fazer um baile. Não é isso. São não. vários das Eu debutantes. estou falando, eu tô muito satisfeito de estar hoje aqui, lembrando do velho amigo Leone, de tantos bailes debutantes que fez no clube, os eventos que você participou Eu lá não sou também, velho, é não. uma satisfação pra mim. É uma satisfação muito grande para mim, que é do meu tempo. Vador, não sou velho, não. Que maravilha, Não gente vamos falar poder de idade, tá não vamos aqui, falar de cara. idade aqui. A gente estava falando a respeito das idades e tudo. Olha, parabéns pelo entusiasmo de vocês. A gente tem que preservar a nossa história, a história da cidade. Nós elencamos aqui uma série de nomes de pessoas que vieram através da imigração, se instalaram na cidade, geraram emprego para as pessoas, fizeram essa cidade chegar aonde ela está hoje. Ela está. Por questão de lei divina, nós vamos embora. Nós estamos aqui ainda, não sabemos até quando. Mas a grande maioria que está nessa primeira ata já se foi, mas deixou legado. Olha, Vador... Esse foi um grande legado, viu? Uma Sem das dúvida. coisas principais que Aham. deixaram escrito naquele tempo, Ah, se um dia o Clube Alarense não tiver mais diretoria, o seu patrimônio, 50% vai para o asilo Nossa Senhora Aparecida. Perfeito. E 50% para a Santa Casa. maravilhoso isso, não é? É porque Olha Pensa o o que esses vale homens aquilo. pensaram. Não, pensa bem. É porque é o seguinte, ali foi formada a sociedade. E a sociedade, depois de constituída, formou uma primeira diretoria, que foi a diretoria do Clube Ararense. Então vocês vão fazer a gestão no Clube Ararense. E se um dia o clube tiver que fechar por qualquer motivo, então essa doação vai ser feita para essas duas entidades. Isso é lei, está É, não, registrado. tá escrito na ata. Em Não, cartaz, tá está no na cartório. ata e no cartório. Tá no Tá. cartório. Olha, a No gente estatuto. vamos conversar mais um pouquinho aqui, que eu estou achando triste deixar vocês embora assim. Você estava me falando do baile das debutantes, realmente eu tive algumas oportunidades. Você sabe quem que eu encontrei ali uma vez? E foi a Márcia Cunha que trouxe numa das festas que ela fez. O Carlos Alberto de Nóbrega e o Ronald Golias, cara. Os dois vieram aqui? Eu tenho, olha, eu não sei nos meus registros lá, mas eu vim gravar. E um detalhe, eu cheguei para o cinegrafista, eu disse a ele, Marcelo, vá gravar com o seu Zé da Pipoca, que o seu Zé estava vivo ainda. Cara, uns 2 ou 3 meses depois, aí ele chegou, o seu Zé já tinha ido embora, que era quase meia-noite, e uns 2 ou 3 meses depois, infelizmente, o seu Zé veio Bom, a graças falecer. a Deus eu não sou desse tempo, doutor. Esse Sou cara mais foi novo. coroinha na inauguração, na igreja aqui Na matriz. na matriz. Hoje é. Pelo amor de Deus, ele estava lá, ele que chacoalhava, punha aquela roupinha vermelhinha. Ficava dalando lá, ficando. Ah, O Edi Ascenso lá. tem padre lá que passou por ali, que dá nome para algumas ruas aqui da cidade, não tem? Tem bastante. Sabe um que me veio agora? O Padre Lanza, cara. O Padre Lanza? Padre Lanza, ele ficou um bom tempo como Você lembra do Ercílio Bertolini? Ercílio Bertolini, Do Padre Ercílio, lembra? professor. Você chegou a lembrar ou não? Não, a família Bertolini me Não, mas registra, mas o Ercílio Padre acho que Ercílio, não. não. Eu lembro do Padre Santo Marino que a gente Santo comentou a respeito Marino lá lá do da... trânsito. Acho que é o Lá Ercílio. do Não, Câmara. mas o Ercílio foi do tempo acho que do Padre. É mais ou menos na mesma época? Quem é Padre ele é idade do meu pai, pô. Alarico? Padre Alarico. Não, esse é o padre que Padre Alarico morreu, é da avenida, né? morreu. E tem uma avenida que chama Padre Padre, Alarico. então, por isso que eu perguntei. Da sua loja, não é? Padre Tony. Atílio, outra avenida chama Padre Atílio. Não, Alarico não é da sua loja? Padre Atílio é de cá, né? Ô Toninho, você tem loja do quê, cara? Eu tenho loja de materiais de construção. De construção, é? Você dá a planta da sua casa para mim, eu monto a ferragem para você. Entendi. Sensacional isso. Bacana. E o Vado? Eu trabalhei 40 anos no Nestlé. Na Nestlé. Era engraçado. Eu porque- entrei lá, fiquei Aham. 40 anos e depois aposentei. Mas só que eu fiquei 20 anos fora de Araras, fui para a sede em São Paulo umas 4 vezes. Aham. Minha área era administrativa. Você pegou uma boa parte então do Ivan Fábio Zurito ou não? O Ivan também do meu tempo, que ele estava para fora, né? Sei.
Meu tempo Vocês lembram do seu Ivan? Meu tempo só tinha suíço. Seu Ivan Zurita. O Ivan não, você fala o Ivan que foi presidente. O Ivan Fábio, filho do seu Ivan Zurita. Não, eu estou falando do presidente. O Ivan foi presidente, o Ivan foi prefeito. Há um tempo atrás eu tive aí na fazenda dele aí, a gente tomou umas canjibrinas junto lá. Maravilhoso, cara. A gente tem história para O Fábio é do meu tempo na Nestlé. Sei. Só que ele estava numa outra área e depois ele foi para o exterior lá e depois que veio. Você sabe que hoje tem um fenômeno, eu sei que vocês têm consciência disso. Você passou 40 anos dentro de uma empresa. Isso é impensado nos dias de hoje. O cara fica 2, 3 meses, ou no máximo, vamos exagerar, 2 anos é o limite, ele sai fora. Ele vai buscar outras oportunidades e no perfil que a gente se depara hoje com o país, não é muito recomendável, não, o sujeito largar a empresa que está trabalhando. Só para você ter uma ideia, quando eu saí daqui em 73, por exemplo, depois eu voltei em 88, 89, se não me engano, tinha muitos que chegaram até nos 40 anos que estavam lá, e quando eu voltei estava aí ainda. Fizeram homenagem para você? E eu aposentei do pessoal que estava lá. Fizeram homenagem para você? Hã? Quando você saiu? Ah, lógico. Soltaram o rojão. Toninho, tem uns caras que fizeram até churrasco. Falou, puta vida, o Vado foi embora. Sacanagem. A minha empresa faz 43 anos que eu estou trabalhando. Fora, viu? Fiquei 20 anos fora. 43 anos trabalhando. Sei. Maravilhoso, de que parar, você já viu, né? Não pode parar. Eu fiquei uns 40 anos lá, fiquei 20 anos fora, depois eu voltei, fiquei mais 5 aqui. Especificamente se fabricava o que naquele período? Aqui na Nestlé? Alguns produtos específicos, Leite condensado. Leite condensado, Ah. o carro forte. Tá, Leite famigerado leite moça. Leite condensado, Ah. leite moça. Aham. O Nescau e o Nescafé, né? Que aquele tempo era Essa pouco. fábrica foi uma das Hoje, pioneiras no agora Brasil ou hoje foi a primeira no Brasil da Nestlé? Foi a primeira, Eu claro. me lembro da casa dos suíços ali ainda tem a casa ali. Da onde? Eu ia falar na Avenida do Filtro. Você tem lá em cima, subindo do lado direito, tem a casa do suíço. Aquela casa é do seu Fred Esterman. Viu? História que não falta aqui, hein? Não. Se falar da Nestlé. Se tiver numa mesa redonda, vocês tomam uma de vez em quando ou não? Um É bom, né? whiskyzinho, um vinhozinho. Sim. Põe É? 1 litro de uísque lá, a gente vai até. Isso aí é chegado. Que maravilha. Isso é mais tranquilo, E eu não Vado? falei nada da minha família, Não, nem vou falar. Entendi. Eu sou meio elétrico. Lá nos bailes, eu vou, tem os eventos nossos lá, eu não fico sentado. Aham. Vocês Eu levam a só fico esposa ou andando. as esposas são vivas ainda? A minha faz 3 anos que faleceu. E as festas da Porque Nestlé, normalmente então? morre o marido primeiro. Estão aí ainda. Geralmente o homem vai Pensa nos primeiro. caras insistentes, rapaz. Geralmente o homem vai primeiro, mas infelizmente pegou um câncer lá que Sei. terminal. Mas é a lei da vida, né? Quantos filhos? Tem 2. 2. Um menino, uma menina e 2 netas. Um casal, 2 netas e 2 você, homens. Toninho? 2 homens. Também casados? Tive a infelicidade de perder uma mocinha, Sei. então Entendi. tenho Tem uma 2. neta de 5 anos Espetacular. e a isso. outra está com 23. Se Você for- sabe, nós não viemos aqui, evidentemente, para falar da vida pessoal de ninguém, mas eu faço questão disso para vocês entenderem quem é que está por trás dessa diretoria que se mantém à frente do Clube Ararense, porque é, sem dúvida nenhuma, um patrimônio histórico da cidade, ou não é? De fato já é um patrimônio tombado. É gozado, a gente quando assume uma diretoria, que nem logo depois que eu comecei, antes de ir embora, eu estava trabalhando em Rio Pardo, fiquei 5 anos lá, e nesses 5 anos que eu fiquei, porque o fim de semana eu vinha para Arara, né? A família estava aqui. Eu continuei presidente do clube ali, dali depois eu não larguei mais, foi até uns 30 anos. Me diga uma coisa, quais os dias que o clube está aberto para receber as pessoas que nós estamos falando aí para a cidade toda, né? O Bar da Ana que inaugurou agora, Tá. De terça-feira até De domingo. terça a domingo? Isso. O bar funciona na parte noturna, depois das 6 da tarde, para um happy hour? Funciona. alguma coisa tem um assim? conjunto tocando, Sei. tem sempre uma dupla, um conjunto tocando. E sempre à noite? No final de semana abre no sábado? Sábado abre. Em torno da hora do almoço, alguma coisa assim? Ela está fazendo almoço lá Está também. fazendo almoço Sei. agora. Rapaz, eu tiro o chapéu para vocês, porque olha, eu viajei em muitas cidades e tal, aliás, me permita a brutal indelicadeza, mas eu viajei com o programa mais de 50 países e, consequentemente, inúmeras cidades aqui da região, até pelo trabalho de externa que eu sempre fiz.
E assim, o que eu percebi é que na maioria das cidades, os clubes associativos, com raríssimas exceções, a grande maioria fecharam as portas. É uma pena. E é uma surpresa mais que agradável a Sociedade Hípica de Campinas, que consegue, num evento, numa feijoada, levar 3.000 pessoas. Mas eles têm um espaço tem uma ali... estrutura, tem tudo lá. Para hipismo, claro, Sociedade Hípica. Eles fazem parte do campeonato profissional de tênis, do circuito brasileiro. Então, tem motivação. Então, vocês... Inclusive é o Master 1000, né? Inclusive, vocês têm por obrigação, de coração, e eu sei que vocês têm essa consciência, de fomentar realmente todas as possibilidades para que a gente possa fazer o Clube Ararense voltar a respirar um oxigênio de primeira qualidade. Quiser. Não é? Falta de vontade e essa diretoria... Já estava faz 20 anos que eu não ia, que eu estava afastado. Sei. Que me Maravilhoso paciência. isso, A culpa viu? dele voltar foi minha. E ó, não vamos esquecer da empresa privada, tá? Que ela tem obrigação também de ajudar, porque isso faz parte de um perfil cultural da cidade, é um patrimônio. Então não fiquem só ali com o restaurante, tudo bem que são pessoas capacitadas, mas é bom buscar também parceiros, não é? O objetivo nosso é lá em cima mesmo. Sim, sim. Tentar alugar bem o salão para mostrar, maravilhoso. Evento, casamento, tudo. Sim. E precisando de divulgar alguma coisa, pode contar conosco aqui. Ok. Tá bom? Nós que agradecemos. Nós ficamos combinamos de fazer um bloco, deu um programa inteiro, para vocês terem uma ideia. Queridos, muito obrigado pela visita. Nós que agradecemos. Obrigado. Eu vou tentar colocar todas as fotos que vocês trouxeram, que tem fotos homéricas ali. Sensacional da história do clube. E essa primeira ata também, que nós vamos mostrar algumas partes dela. Eu nem sei se a foto que tem você lá no Bar Debutante, se está nessa caixa. Mas nem precisa, tem Não, tanta mas eu gente tenho importante certeza. nesse contexto. Você era jovem. Viu? Deu lembrar. Você era jovem. Deu lembrar do Eu seu continuo Armando. O seu jovem, Armando trabalhou na tua gestão também ou não? Lógico. Imagina. O seu Armando viu a história de todo mundo, a criançada crescendo, virando homem, virando esposas, mães. A mulher dele então... estava sempre lá no clube. Pô. Que maravilha isso. Era uma Foi família. bom. Muito Foi bem. bom. Estou aqui. Muito obrigado, Antônio Paulo. César Que era dia. Tutti buona gente. Que era dia, agora é de dia, de tarde, de noite, está à disposição. E o Durval Lotto Bertolini, o Vado, tesoureiro ia falar da associação, do Clube Ararense, né? Porque você tem a associação também que tem a sua história dentro do cenário de entretenimento da cidade. Queridos, muito obrigado, viu? Muito obrigado. A associação também ficou um clube grande. Agora antes era relativo, Mas vamos trabalhar aí para a gente colocar o Clube Ararense de volta à cena. No seu devido lugar. Com toda certeza. Muito obrigado, ambos, Paulo. viu? Nós que agradecemos. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Deixo um beijo para vocês e diariamente estamos aqui, de segunda a sábado. Até o próximo. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. A
as nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olha, eu estou recebendo mais uma vez aqui a Renisa Raso, arquiteta de primeiríssima estirpe, não é? E hoje a gente vai falar de um tema interessante, porque as pessoas falam de iluminação, falam da parte estética da casa, mas tem situações de funcionabilidade, como por exemplo a cuba, que é o nosso tema de hoje. Uma dúvida, Renisa. Primeiro, obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Sempre muito bom estar aqui com vocês, dando dicas sobre reforma, construção. É sempre um prazer. Olha, a dúvida de quem está construindo ou reformando é escolher o tipo ideal de cuba, principalmente para banheiro e as áreas gourmet. Como a gente tem bastante opção, as pessoas ficam meio perdidas, não é? E aí? Isso aí, o segredo é a gente sempre alinhar a funcionalidade com a estética do ambiente. Uhum. Espetacular. Começando pelos banheiros, quais são as opções, não é, de cubas que hoje a gente podia dizer que estão verdadeiramente em alta? Isso, as cubas esculpidas vieram com tudo há uns anos atrás. Hoje, elas saem um pouquinho de cena, dando lugar novamente para as cubas tradicionais de cerâmica, só que elas vêm completamente repaginadas, com novos formatos, novos materiais, vêm ganhando todo esse espaço. E as áreas gourmet, hein? Porque ainda é comum, né, a gente usar o inox. Existem outras alternativas que você reputa assim como interessantes? O inox, ele ainda vem como protagonista, sendo a melhor escolha em relação à praticidade, durabilidade, funcionalidade. E as cubas hoje em dia estão assim, cheias de acessórios onde trazem uma praticidade na hora muito melhor, como tábuas, que elas vêm associadas, tem as calhas úmidas também que vem acoplada a todo esse sistema, então é super bacana. Bom, para a gente visualizar de uma maneira mais prática, você teve aí... Sim, quero convidá-los todos a darem um pulinho comigo numa loja que é referência nesses materiais para vocês verem várias opções que tem no mercado. Eu poder mostrar um pouquinho para vocês de todas essas opções e mostrar o que é mais interessante, o que não seria, né? Então acho que é super bacana expor e mostrar tudo isso. Maravilha! Vamos dar uma conferida então? Vamos lá? Falando em cubas de louças, olha só como elas estão lindas, completamente repaginadas. As cubas de apoio, as cubas de sobrepor e um detalhe, as válvulas ocultas. Em diversos formatos e tamanhos, quadradas, redondas, ovais, uma variedade de cores super atuais. Sem contar na diversidade também dos materiais,
deixando elas super modernas e muito mais atraentes. E eu não falei para vocês o quanto estão modernas as cubas inox? Olha só, com design super inovador e arrojado, sem contar os acessórios, as tábuas que encaixam perfeitamente, os aramados como suporte para louças, os dosadores e os formatos mais quadradas, os formatos arredondados, suporte para legumes ou talheres. Olha que sensacional! As lixeiras inox de embutir também vêm na mesma linguagem, compondo com as cubas. E falando sobre funcionalidade, não podemos deixar de falar sobre as calhas úmidas, que elas vieram para organizar e para dar mais praticidade no nosso uso do dia a dia. E o melhor de tudo é que podemos personalizá-la de acordo com as nossas necessidades. Escorredores de pratos, portas-talheres e temos até um cantinho para colocarmos os nossos temperos preferidos. Como vocês puderam ver, a escolha das cubas e seus acessórios fazem toda a diferença. Viu? É sempre espetacular, né? Porque você traz a explicação e com fundamento, né? Fica mais fácil, né? Com visualizar. Certeza. Aliás, todo programa a gente tem feito esse tipo de trabalho e realmente é o que mais funciona. Mas eu quero saber, nós estamos terminando nosso tempo, você tem alguma dica final, não é? Nessa fase de escolha da cuba. E aí? Isso, é sempre importante a gente ver o uso para qual ambiente a gente vai estar aplicando. Por exemplo, os lavabos, banheiros sociais, a gente pode ousar mais no design, uma peça mais sofisticada, mais diferente. No nosso uso diário, para a gente optar por peças mais resistentes e mais funcionais. Banheiro, por exemplo, seria um exemplo disso? Exato, que nosso uso diário, né, então, tem um uso maior para essa peça. Nas áreas gourmets, a gente vai escolher por materiais mais resistentes a impactos e mais fáceis de limpeza também. Suporta calor também, que é fundamental, calor, né? Exato, exato. Além de tudo, então, concluindo, é sempre a gente ver qual ambiente que a gente vai usá-la, a funcionalidade da peça e sempre em harmonia com toda a decoração e projeto que temos. E me permita a observação que seja fácil de limpar, né, Ranisa? Com certeza. Bacana, olha, é um prazerzão ter te recebido, viu? Eu que Você agradeço tá chegando de Milão aí com as últimas novidades. Eu que agradeço. Semana que vem estou te aguardando novamente aqui. Combinado, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Super bacana, viu? Ó, a gente vai encerrando o programa, eu queria agradecer aí a tua audiência, lembrando que nós estamos sempre segundas, quartas e sextas, às 13 horas, ou seja, o famigerado 1 da tarde, terça e quinta, às 18 horas e 5 minutos. Super beijo para todo mundo e até o próximo programa.